Bienvenue à notre émission La Grâce, une émission qui nous amène dans la présence de Dieu. Au programme, musique, exhortation, interview ainsi que d'autres programmes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. La Grâce, une émission d'excellence. La Grâce, une émission pas comme les autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bonne émission La Grâce. Likambangolue, 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 likambangolue. Eloko tingaye moto na pambe, ezambe nangayo. Likambangolue, zambe nangayo. Likambangolue, nakati na zamba, likambangolue. Eloko ti Dawidi na kati na zambe ekomisi ya mokonzi ya nzambe na ngayo likambangolu. Shalom peuple na nzambe, libota na nzambe partout dans le monde, bisika bozali tika kimia na nzambe eumela kati na mabota na bino. Toza na kati émission La Grâce. Émission La Grâce chaque jour. Et je commémore bino ba surprise. Merci na bandeko bazo benga biso. Merci na batoyo bazo benga ka basali na Nzambe pona ko pesa ba requête na bango. Merci na ba oyo bazo na biso na bas réseaux sociaux nyonso tika Nzamba lola apambola bino. Alors bozala toujours wana na kati émission La Grâce, banda ko s'abonner, cliquer, aimer, commenter et kozala bien pona musala Nzambe ekende liboso. Ozala posa kutinda biso message komela biso wana et kosala vraiment malamu pona musala Nzambe ekende liboso. Alors émission La Grâce lelo ememeli bino lisusu Mama Isabelle. Maman moko aloba kitoko bana banzi bolanda qui est la fois passée sur terme La Grâce. Mais le long Maman Isabelle a ele bino lisusu maloba mo kitoko sur l'adoration. Adoration. Nani oyo azali adorateur ou adoratrice. Tika Nzamba lola apambola bino tolanda Maman Isabelle. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos ali. Realmente chegou o momento da nossa exaltação. Primeiramente eu vou me apresentar, chamo-me Irmã Isabel, congrego na Igreja Cristo Sem Fronteira, responsável do pastor João Massacre. Eu chamo ele meu avô. Precisamente eu congrego na Igreja da Penha, do pastor Manzambo. Nós estamos aqui na emissão sobre a graça, que é La Grâce em francês, mas a interpretação em português é a graça. Realmente nós sabemos, se aqui nós todos estamos aqui é pela graça, porque sem a graça jamais estaríamos aqui. Glória a Deus, Deus seja louvado por tudo. Então, sem mais tardar, vamos começar a nossa emissão. Jamais poderia deixar de poder agradecer a nossa mamã, a mamãe Jenny, que é a realizadora praticamente desse programa. Muito obrigada a minha mamãe Jenny pela oportunidade que tem nos dado de podermos passar para falar da parte de Deus. Obrigada mesmo, deixa que o Deus da Bíblia possa abençoar você e a sua família toda, em nome de Jesus. E também junto com o nosso irmão aí, realizador, que estão aqui nos agitando para poder falar da parte de Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês ali. Amém, amém, amém. Então, vamos dar continuidade. Vamos fechar os olhos para nos agradecer e entregar esse momento na mão do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço porque Tu és Deus. Obrigada pela oportunidade e pelo privilégio, Senhor Eterno Deus, meu Pai, de poder falar da sua parte. Senhor, permita, Senhor Eterno Deus, que eu não fale, mas que o Senhor fale, que eu desapareça, que o Senhor apareça em nome de Jesus Cristo. Clamo a presença do Espírito Santo possa capacitar-me para que eu possa falar diante do seu povo em nome de Jesus Cristo, a paralisar e condenar contra toda a força negativa que podia vir para poder interpretar a sua mensagem de uma forma negativa, que não tenha poder em nome de Jesus Cristo. Clamo, Senhor, esteja no centro de tudo, de agora e para sempre. Assim orei. Amém. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, povo de Deus. Então, vamos começar já no que diz respeito à nossa exortação. Se encontra o nosso tema que está a ser abordado aqui é sobre adoração. Amém, igreja? Sobre adoração.
Então, eu vou dar a minha definição de adoração. O que é adoração? Adoração é uma participação num insensato louvor celestial a Deus. Ela é unida a todos os santos e a resposta de todos os seres sensíveis a Deus. Portanto, se manifesta como ação, tanto como a individual ou coletivo. Adorar significa expressar uma honra a Deus por meio da devoção e referência genuína e expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. Amém, igreja? O nosso contexto se encontra no livro de João 4, 19 até 24. Amém? Eu vou fazer a leitura bíblica. Assim diz a palavra de Deus, no João 4, 19 até 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a honra em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a honra vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Palavra do Senhor. Então aqui está falando que diz respeito sobre a história da mulher, a história dessa mulher que estava no poço, a mulher samaritana, que se encontrou com Cristo lá no poço. Praticamente nós sabemos essa história, conforme ela foi e encontrou Cristo ali assentada, ela foi para ir poder cartar água. Mas só que lá depois o Senhor, como sabia que é uma missão diante dessa mulher, então o Cristo começou a conversar com ela. Praticamente começou a falar da vida dela, começou a lhe perguntar e ela respondia. Então falava no que diz respeito, o Senhor começou a falar: tudo bem, já que for assim, então perguntou para ela assim, para ir chamar realmente o marido dela, para poder falar para ele no que diz respeito à boa nova. Ela até disse não. Disse, saia, eu quero cartar água. Então a mulher disse para ela: nossa, disse, você está me pedindo de beber? Disse, se fosse eu, até você não sabe a quem que você está pedindo, se fosse eu vou te dar a água viva, essa água da vida que já mais uma água, se você tomar dela, não vais perder, se você tomar dela não terás mais sede. Então começaram a conversar com Cristo, Cristo começou a falar sobre a vida dela. Ela disse, então você é o profeta, você que está a falar da minha vida. Então começou a falar, tudo bem, vai chamar o seu esposo. Ela disse, não tenho marido. Então o Cristo olhou para ele e disse, tudo bem, você mesmo não tem, porque ela era uma mulher praticamente leviana, uma mulher que tinha esse, deixava, tinha aquele, deixava, não tinha uma vida concreta, uma vida certa com Deus. Então, como verdadeiros adoradores, Cristo precisa aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, praticamente, ele começou a contar a história, dizendo para ele assim, que o momento é chegado que os verdadeiros adoradores adorarão Cristo em espírito e em verdade. Porque naquele tempo nós sabemos que os judeus os judeus praticamente, eles não se entendiam, os judeus não se entendiam praticamente com o povo de israelitas. Então tinha um abismo entre eles ali. Mas o Cristo, como ele era os judeus, ele era um judeu judaico, então praticamente ele disse não, que as pessoas que não tinham conhecimento da verdade, ele como que é o Cristo, que é o caminho, que é a verdade, ele precisava as pessoas que o adorassem em espírito e em verdade, não essas pessoas que vêm adorar, que sabem que tem outra vida, que sabem que tem outra caminhada, que sabem que anda torta à direita, mas o verdadeiro adorador é aquele que busca, que adora o Cristo em espírito e em verdade, aquele que tem boa conduta, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca praticamente, quando ele está a buscar a face de Deus, é uma
pessoa certa, uma pessoa leal. A adoração é louvor a Deus. A adoração é aquela pessoa que sabe honrar a Deus. A adoração é aquela pessoa que sabe fazer um culto real, um culto racional, um culto certo, um culto realmente que está ali para adorar, exaltar o nome do Senhor. Esse Deus que tem lhe cuidado, esse Deus que tem lhe dado força, esse Deus que tem protegido a sua família, protegido a sua casa. O adorador é aquela pessoa que sabe reconhecer realmente daquilo que Cristo está fazendo na sua vida, daquilo que Cristo está se manifestar-se na sua casa. Então, o verdadeiro adorador é aquela pessoa que é um exemplo, alguém real, uma pessoa leal que sabe andar de uma forma justa, porque nós adoramos um Deus sincero, um Deus verdadeiro, um Deus justo. Então, implica dizer, nós também, como os adoradores, devemos adorar o Cristo em espírito e em verdade. Umas pessoas que têm um coração sincero, um coração verídico. Amém? Pessoas que andam segundo a vontade de Deus, que têm boa conduta, que hoje está difícil e tão triste como igreja de Deus. Nós, como adoradores, nós estamos a adorar a Deus, mas não estamos a ver a mão de Deus. Estamos a adorar a Deus, não estamos a ver a mudança na nossa vida. Por quê? Porque realmente nós ainda não somos sacrifício vivo. Nós devemos morrer primeiramente, nós devemos entregar a nossa alma, entregar tudo, quer dizer, sermos verdadeiros a Deus. Amém, povo de Deus? Devemos ser verdadeiros a Deus. Andarmos conforme a palavra do Senhor espera com que possamos andar, ou precisa com que andemos. Amém, igreja? O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Ensina várias coisas daquilo que praticamente que o povo não sabe. Devemos comparecer diante de Deus com toda a sinceridade. Verdadeiramente, quando nós estamos a aproximar a Deus, essa pessoa que sabe, realmente se eu errei, então tem que acreditar que eu errei. Então quero arrumar a minha relação com esse Deus, para que eu possa andar conforme Deus queira. Hoje não estamos a ver resultado positivo na nossa vida, porque nós estamos a levar duas vidas, uma vida dupla. Realmente um adorador, essa pessoa que hoje ele está aqui, hoje está lá. Certas pessoas que não falam a verdade, essas pessoas que mentem como cristão, como igreja, não é isso que Cristo quer como verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquela pessoa que realmente encosta a Deus com tanta sinceridade, alguém íntegro, alguém justo, conforme nós soubemos a história de Jó, um homem íntegro que realmente Deus testemunhava a favor dele. Quer dizer, essa pessoa que quando ele está aproximado, Deus está a se alegrar com a adoração dele, com a honra dele, com o louvor dele, de poder honrar. Deus honra aquelas pessoas que lhe honram. Deus exalta aquelas pessoas que lhe buscam o espírito em verdade. Se nós andarmos com o espírito em verdade, bem amado, não faremos besteira. Não vamos fazer coisas que vão desonrar a Deus. Porque nós sabemos praticamente que o corpo é fraco, conforme a Bíblia fala, mas o Espírito é forte. Ele está ali para nos orientar, para nos mostrar o caminho verdadeiro, para nos mostrar como é que nós devemos nos se comportar, como é que nós devemos aproximar na presença de Deus. Amém, igreja? Mas vocês são a raça escolhida, conforme a Bíblia está dizendo. Quer dizer, nós somos raças escolhidas, pessoas postas à parte. Nós jamais podemos fazer coisas que o mundo faz. Jamais podemos fazer coisas que praticamente que não dignifica, que não honra a Deus. Algo que pode ser um abismo, uma barreira para que não possamos viver a bondade de Deus. Como povos escolhidos, os sacerdotes do reino, nação completa, dedicada a Deus, um povo que pertence a Deus, quer dizer, um povo escolhido, um povo que pertence a Deus, um povo que Deus tem que bater peito e dizer que realmente esse é o meu povo, conforme ele bateu o peito a Jó. Ele disse praticamente, você pode mexer, pode fazer, mas ele não vai me abandonar, ele não vai me rejeitar. Pouco importa a realidade, o tempo que às vezes estamos passando, nós devemos sempre mantermos a nossa posição correta e certa diante desse Deus. Se nós queremos viver a abundância, queremos viver o milagre, o favor de Deus, nós devemos andar segundo a palavra de Deus. Devemos ser uns adoradores
para que possamos honrar, agradar a Deus. Amém? Alguém que sabe se render, quando ele errou, ele sabe voltar no caminho certo, dizer que, Senhor, eu errei. Nós sabemos a história de Davi, o que fez a força de Davi para que o Cristo possa chamar homem segundo o meu coração, e a humildade que ele teve. Um verdadeiro adorador deve ter um espírito de humildade, deve ser alguém compreensível, alguém que tem paixão com as almas, paixão com os outros, alguém que sabe praticamente entender aquelas pessoas que se encontram num momento difícil, quer dizer, um intercessor. Amém, igreja, o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Não é aquela pessoa que praticamente diz eu sou um adorador, mas tem uma vida dupla. Pessoa que faz coisas que não alegra a Deus. Pessoa que faz coisas que não honra a Deus. Mas um verdadeiro adorador é aquela pessoa que praticamente tem ansiedade dos outros. Ele está ali pensando nos outros. Ele está ali para poder ajudar as pessoas para que possam chegar até o reino dos céus. Ele está ali mostrando, ajudando as pessoas, mostrando o caminho certo. Pessoas que sabem dar honra, glorificar a Deus, para que o Cristo possa bater e dizer que não, são esses que são meu povo, são esses que são a raça escolhida, a raça postas à parte, uns verdadeiros sacerdotes. Nós subimos antigamente para poder entrar lá no lugar santíssimo, tem que ter uma vida pura, tem que ser alguém leal, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que teme a Deus. Porque antigamente era quando a pessoa que não é um sacerdote, quando é um sacerdote que não temia a Deus, quando ele entrava no lugar daquele que é santo, praticamente ele saía lá morto. Que conforme a mulher samaritana conversava, Jesus esteve com uma mulher, quer dizer, samaritana, revelava a dedicação aos seus propósitos, seu Pai Celestial, bem como o seu próprio desejo de conduzir essas pessoas à vida eterna. A paixão de consumidora de Jesus, era a salvação, os perdidos, as pessoas que não conheciam praticamente o caminho certo. As pessoas que não conheciam quem eles adoravam. Amém? Então Cristo mostrava que realmente o momento é chegado, quando o povo possa aproximar, possa saber que adorar a Deus, agora naquele momento, já não era só apenas, só tem que ser lá no poço, lá em Jerusalém. Mas sim, Cristo já explicava para ele, já não importava o local de adoração. Mas sim, Cristo queria dizer para ele que o verdadeiro adorador, que importava para ele é o seu coração, a sua atitude, um coração sincero, um coração reto, um coração pronto, preparado diante do Senhor. Alvo este que era infinitamente mais importante. Quer dizer, para certas pessoas, comida e bebida, devemos seguir completamente a Jesus, aos nossos redor, as pessoas possíveis. Ouvir a palavra de Deus. As pessoas, quer dizer, ouvir a palavra de Deus, devemos falar-lhe as suas necessidades espirituais. Jesus que poderia transfazer as nossas necessidades, porque é Ele que transforma, que praticamente transforma as nossas vidas. É Ele que dá a solução daquilo que nós precisamos. É Ele que dá conforto naqueles que não têm. É Ele que dá força daqueles que perderam. Para Ele dar essa força, dar um conforto, dar alegria, transformar. Então, praticamente, nós devemos aproximar com nossas fraquezas, dizer que, Senhor, nós não conseguiremos mais sem você. Senhor, venha nos dar força. Pessoas verdadeiras sabendo, Pai, você é tudo na minha vida. Você é a minha paixão. Você é a minha força. Quer dizer, há pessoas que sabem exaltar a Cristo, honrar, glorificar o seu nome a Deus. Um louvor vinda, um louvor genuíno, vinda da alma. Amém, igreja? Quer dizer, exaltar a Deus naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem feito. Amém? Na nossa vida, se render, entender que realmente, quer dizer, quando alguém está a entender que realmente sem Ele eu não sou ninguém, é um rendimento, essa pessoa está se rendendo em dizer que, Senhor, você é tudo para mim. Amém, igreja?
Hoje algo difícil, praticamente as pessoas estão aí cantar, já que ele tem uma voz boa, já que ele que fica adorar a Deus segundo a sua própria inteligência, adorar a Deus segundo o próprio conhecimento, sem saber que não é isso que Deus quer. Deus quer que praticamente que nossos corações estejam em contato com Ele, que devemos abrir os nossos corações, falar a verdade, sermos leais com Ele. Um exemplo, porque Ele é o nosso modelo. Como nosso Pai, nós sabemos, conforme uma linguagem dita, filho do peixe, peixe é. Ele é a nossa marca. Um verdadeiro adorador. Nós sabemos a história quando viram para prender a Cristo, quando prenderam a Cristo, viram Pedro, disseram, olha o outro. O Pedro ainda não tinha falado nada, mas a forma do Pedro praticamente refletia Cristo nele. Refletia um verdadeiro adorador. Apesar que o Pedro ainda não estava entendendo, mas a forma dele, o caráter dele, porque ele já tinha a presença do Senhor, enquanto que ainda não começou a se manifestar, mas as pessoas já entenderam, a forma do Pedro é a forma do Senhor. O Pedro negou, o Pedro se escondeu, por quê? Por causa do medo. Um verdadeiro adorador, ele não pode jamais ter medo, porque ele conhece quem ele leva. Ele conhece com quem ele anda. Ele conhece a quem ele acredita. É um Deus supremo, altíssimo Deus. Os quantos de nós estamos a dar honra nas pessoas que praticamente às vezes nem merecem. Nós subimos conforme a gente está a falar o nome de certas pessoas, conforme a gente fala, nossa, essa pessoa, quando vê aquela pessoa que tem dinheiro, ele vai falando o nome dele, vai exaltar aquela pessoa. E aquela pessoa se sente elogiado. O que ele faz? Ele começa a dar aquilo que ele sabe que aquela pessoa queria. Mesmo sabendo que às vezes está exaltando aquela pessoa que não de uma forma verdadeira. Mas essa pessoa se sente bem. Então, quando nós aproximamos a esse Deus como verdadeiros adoradores, adorarmos em espírito e em verdade, o Senhor vai responder nas nossas necessidades. Ele vai acalmar, vai nos dar a água viva, que realmente se nós bebemos dessa água não teremos mais sede. Por isso ele falava na mulher samaritana, peça para mim, eu vou te dar o que eu vou te dar. Jamais você vai pedir, vai precisar de beber. Como cristão, o que é que nós fizemos? Ou estamos a destruir igreja, ou estamos a destruir como verdadeiros adoradores, estamos a adorar a Deus com os nossos próximos Toyoka na AT, não se entendemos. Estamos a adorar a Deus, mas às vezes deixamos fado, topandi e pandi na cima. À frente queremos mostrar, graças a Deus, que Deus é justo, é Deus que sonda os rins e os nossos corações. Ele sabe quando a gente é verdadeiro, está a falar a verdade e a mentira. Esses tipos de adoradores, nem que eles aproximarem a Deus, o Senhor não vai ouvir as orações deles. Nós vimos como os adoradores, vou dar um exemplo do Caim e o Abel. Quando eles estavam a render graças, estavam a dar a oferta, nós vimos o que aconteceu. O problema não era as ofertas que eles estavam a dar, mas o problema era ele. O seu coração não estava preparado. Para aproximar a Deus, os nossos corações têm que estar preparados. É assim que o Senhor vai se alegrar com aquilo que nós estamos a falar e entregar a Ele. Como verdadeiro adorador, Ele disse muito bem, se você tem problema com o seu próximo, primeiramente vai resolver com ele, depois você vem dar a oferta. Hoje, às vezes, as pessoas falam, não, que alguns comentários falam, não, Caim estava a dar coisas ruins, coisas que não. Era boas coisas, a sua verdura, da sua lavra, eram boas coisas, a primícia mesmo, aquilo que ele acabou de acolher, são os primeiros acolhimentos que ele colheu, da sua lavra, que ele tirou. Eram boas coisas, mas o que estava a impedir ao Caim, para que o Caim aquilo não agradasse a Deus, era ele mesmo. O coração dele não estava preparado ainda. Quer dizer, alguém que praticamente estava a adorar a Deus, mas com um coração ruim, com inveja, adorando a Deus, pensando mal do outro para destruir o outro. Esse tipo de pessoa, praticamente a sua adoração não vai glorificar a Deus. Porque Deus que nós adoramos é um Deus justo, um Deus honesto. Então requer todos aqueles verdadeiros adoradores que querem aproximar a Ele, devem ser honestos, devem ser justos, devem ser corretos. Porque até a Deus... Podemos até mentir, enganar o nosso próximo, começar a frever com as orações, frever com adorações, louvor. Mas Deus sabe quando nós estamos a mentir. Nem que frevermos,
Se nós não temos um coração limpo, preparado, então isso daí será inútil. O que vale a gente ir fervendo, dançando, exaltando. O povo vendo que estão exaltando, mas no coração Deus está a ver que não é esse povo. Não é esse povo que eu escolhi, não é esse. Deus escolheu a gente para darmos a Ele glória, para exaltarmos a Ele um culto racional, um culto genuíno, um culto verdadeiro. Amém, igreja? Que Deus ajude-nos mesmo para que sejamos os verdadeiros adoradores, para que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida, possa praticamente nos orientar, para poder quebrar, tirar tudo aquilo que não dá honra a Deus, para que possamos andar conforme a palavra de Deus requer com que andemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na base de l'andi, maman Isabelle sur le thème de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Obitango maman zoloba. Tango maloba na nzambe ezokita na vie na biso mosali na nzamba zoloba eza nzambe nda zolobela biso nde nini oyo aza adorateur nana aza adorateur. Bible lobi na biso moi c'est la femme samaritaine ayebaki ndenge nini bakumisaka nzambe te. Pona ye azalaki na lolenge na yeba kumisa nzambe. Ozo comprendre? Mais tango akutani na Jésus, Bible lobi na biso Seigneur lobi na ye eza na bandako na bato te, na ba montagne te. Na lolenge yozo kanisela te, mais Bible lobi na l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors pour adorer un meilleur adorateur, toi adoratrice, premièrement, il faut Jésus à la carte na vie na yo. Ce que vous tambola bien de kolanga ou vous adorateur ndeni, ndeno prière na yo mateli bosa nzambe, ou adorer nzambe ndeni. Ce qui yo moko tambola bien ti. Alors, base d'adoration. Oyo mama Isabelle azoloba nyonso wana conclusion nango tango nazoloba mosala nzamba zoloba tanga toucher tango zotambola bien te osala boyete parce que un adorateur Bible lobi na biso milinga na yo il faut emata liboso na nzambe ozolanda prière na yo maloba na yo motema na yo ezala ado mafuta elengi liboso na nzambe il faut la meilleur adorateur pour pesa solo kitoko liboso na nzambe encore tango afandi kuna bike nana wazo bondela wana ezali Isabelle mtabuzo bondela wana donc il faut na kitana mona pourquoi ozana relation malamu liboso na nzambe bomo ina yo ezokumisa nzambe Bible lobi o azokopema azana pema akumisa nzambe okokumisa nzambe ndenge nini fo yeba na nzambe wana ozogumba mela soki yo ozoyeba nzambe wana te kogumbela okumisena donc mutu na mutu azana nzambe azokumisa mais soki oza adorateur il faut yeba mutu oyo yo ozokumisa nzambe tika nzambe alola apambola bino maloba ya ebele eza te parce que mosali na nzambe azalaki vraiment clair qui vraiment clair moi na baxeza te po tanga zo te wana na bina pumbwa o na sauté o na sala ndeni tika nzamba lola apambola bino tolanda toujours mama Isabelle na kati émission la grâce abanda ko yana bateme ebele bele donc tozala toujours wana olingi mama Isabelle komela ye aza wana pona yo pona abondela pona yo soka zana bakozala posa conseil akopesa conseil landa biso toujours na kati émission la grâce tika nzamba lola pambola yo apambola yo nazo profiter ko pambola papa Paul Maya azali papa na nzamba lola pambole pona ba conseil oyo azopesa nga tango nyonso pona kosala musala nzambe et puis premièrement nazokumisa nzamba Israël ya mibale merci pour la papa na nga azokamba ngai papa na nga João Masaki oyo atikaka nga te kopesa nga ba conseil papa naza vraiment très reconnaissante liboso na nzambe pe liboso na yo na oyo malamu ozosala kati na vina biso nzamba lola pambolo na mama na biso João Masaki pe église na nga mobimba ya ministre Christ Frontière mobimba basali na nzambe
nzambe nyonso nkolo apesa biso meilleure équipe basali na nzambe très puissant bamama moko très puissant vraiment nkolo apambola ministre Christophe Frontier Mobimba tika nzambe alola apambola bino bato nyonso bazolanda biso na Canada bozotika biso te bozobenga émission La Grâce na États-Unis France partout dans le monde eloko ekamusaki nga tina Inde bazo benga Mama Jenny émission La Grâce le kandenga bi Seigneur Jésus merci parce que Bible lobi na biso tokende partout dans le monde tokende ko annoncer la bonne nouvelle so qui émission La Grâce comme ko atteindre tina be extrémité de la terre wana ezali vraiment nkola kumisama po biti na biso eza wana tika nzamba pambola bino pe kuna bana Inde bana ya Afrique partout dans le monde bozo benga Afrique du Sud en tout cas boze belé moi ko le bezate nkola pambola bino tokutani na émission La Grâce merci pour na frère na biso partout oyo azo sala musala kitoko nzamba lola pambola vraiment un bon frère nkolo na sepeli vraiment parce que na bonde la toujours nzambe pesanga ba équipe malamu nkolo ape single so frère na ngai prêt tout aza vraiment mwana na nzambe nkolo pambola na pambola pe frère parce que musala malamu oyo asala ki nkolo a accompagner pisikazali et na pese mutu nyonso mbote tokuta na prochaine émission La Grâce. Ciao.